Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado, assistido aos nossos vídeos. E lembrar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like e também compartilhe esse e os outros vídeos do canal para que nós possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. A meditação de hoje é sobre o texto que está ali em Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. E nesse texto nós encontramos o relato da pregação de João Batista. Esse relato também está nos outros textos, nos outros evangelhos sinóticos, em Marcos capítulo 1 e também em Lucas capítulo 3. E nós vamos focar mais no relato de Mateus. Vamos à leitura do texto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Somente até aqui nós vamos olhar para esse texto e confiamos que o Senhor vai nos dirigir nesse entendimento da sua palavra. Muito bem, o texto nos apresenta então João Batista. Nós temos mais detalhes a respeito do nascimento de João Batista lá em Lucas, no capítulo 1. Nós temos alguns relatos, alguns detalhes a respeito dele, que era filho de Isabel, parente de Maria, e também do sacerdote Zacarias. E o sacerdote Zacarias recebeu a promessa de que João Batista, João, seu filho, que nasceria, seria separado desde o ventre da mãe para ser o precursor de Cristo, para ir adiante de Cristo, anunciar uma mensagem de arrependimento e batizar também. Por isso ele recebe o apelido de Batista, porque ele fazia batismos. Mas é importante frisar que o ato de batizar não foi inventado por João Batista, ele já existia antes. Há relatos na história de que os judeus faziam isso com os prosélitos, ou seja, com aqueles que não eram judeus e se convertiam ao judaísmo. Os judeus já faziam batismo com essas pessoas. O batismo era um símbolo para dizer que alguém estava aderindo verdadeiramente à fé. No caso, a fé judaica, e no caso de João Batista, servia para dizer que a pessoa estava arrependida. João defende o seu batismo e diz que era o batismo do arrependimento. E a nossa mensagem hoje será justamente a respeito de arrependimento, um chamado ao arrependimento. É justamente a respeito desse tema que João prega. Esse é o tom da pregação de João, quando ele diz: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E depois, logo em seguida, o texto nos leva de volta à profecia de Isaías 40, onde Deus promete restauração para o seu povo, promete endireitar os caminhos, e ali aparece a voz que clama no deserto. João Batista se identifica como essa voz, e todos os evangelhos também o identificam como o cumprimento dessa profecia. Ele vai adiante para mostrar que vai vir a salvação de Deus para todo aquele que crer. Essa é a mensagem de João. O versículo 4 nos mostra que esse homem era bastante simples. Ele se vestia de uma forma simples e a sua alimentação também era uma alimentação bastante simples. Usava vestes de pelo de camelo e cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e também de mel silvestre. Há uma relação bastante parecida com Elias,
lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 18, diz também que Elias se vestia de uma forma bastante simples e bastante parecida com João Batista, né? João Batista se vestiu de uma forma parecida com Elias. É importante frisar que eles viveram em tempos completamente diferentes, bastante diferentes, mas em alguns momentos a Bíblia nos mostra que João Batista ele tinha o espírito de Elias, no sentido de ter um ministério muito parecido com o de Elias e exercer a sua função de uma forma muito parecida com o profeta do Antigo Testamento. Portanto, o que nós temos aqui é o relato de um homem simples, mas que tinha uma missão dada por Deus e que cumpria essa missão com muito afinco, cumpria essa missão com muito esforço, com muito cuidado, anunciando a chegada do reino dos céus e preparando o caminho para Cristo sem nenhum tipo de receio e principalmente alertando o povo a respeito da necessidade de arrependimento. É importante frisar também que não há uma relação direta entre o ministério de João Batista e o ministério da igreja dos nossos dias. João Batista veio antes de Cristo. João Batista veio para anunciar que o reino estava chegando. João Batista veio para pregar a respeito de arrependimento. Nós estamos aqui para pregar a respeito do reino que veio na pessoa de Cristo. Nós estamos aqui depois de Cristo. Nós tivemos a oportunidade de presenciar, através das páginas da Escritura, a história completa. João Batista morreu antes de ver Cristo completando a obra, mas nós vivemos depois da obra estar completa. Nós recebemos uma missão ainda mais sublime. Nós somos chamados a anunciar que o reino de Deus já veio na pessoa de Cristo e que nós podemos entrar e fazer parte desse reino. Então a nossa missão é ainda mais sublime que a de João Batista. Mas há uma conexão muito interessante aqui entre o ministério de João Batista e o ministério da igreja dos nossos dias. Porque assim como João Batista pregava o arrependimento e apontava para Cristo, nós também somos chamados a pregar o evangelho que envolve arrependimento e também somos chamados a apontar para a obra de Cristo. A diferença é que o João apontava para a obra que seria feita e nós apontamos para a obra que já foi realizada e consumada na cruz. João Batista pregava sobre a necessidade de arrependimento e o seu batismo era uma forma de expressar arrependimento. Nós, como igreja, somos chamados a pregar o Evangelho, a pregar que as pessoas precisam crer em Cristo, na obra que Ele já fez. E o batismo que nós somos ordenados a fazer aponta para a nossa identificação com a obra que Cristo já realizou. A pregação de João Batista foi necessária até que mais revelação viesse da parte de Deus. A revelação veio à medida que os anos se passaram e o Evangelho foi se tornando cada vez mais claro. A pregação de João Batista foi suficiente enquanto a obra de Cristo ainda não havia sido realizada. Mas hoje nós precisamos pregar o Evangelho, a obra completa, a revelação completa de Deus. Ditas essas diferenças, vamos pensar então em algumas semelhanças aqui entre a pregação de João Batista e os princípios que nós podemos extrair dessa pregação para nós como igreja dos nossos dias. Um dos grandes pontos de contato que nós temos com a mensagem de João Batista é que a mensagem do Evangelho também é um chamado ao arrependimento. João Batista pregava o arrependimento e nós também somos chamados a pregar a respeito da importância e da necessidade de arrependimento para que se creia em Cristo e seja salvo. E os próprios apóstolos enfatizaram isso lá em Atos capítulo 2, no versículo 38 e também no capítulo 3, versículo 19, nós lemos a respeito do arrependimento. Pedro faz uma pregação, muitas pessoas ouvem aquilo, são tocadas pelo Espírito Santo e perguntam a Pedro: o que faremos? E Pedro responde: arrependam-se. E depois, na outra pregação, a mesma coisa é dita, lá no capítulo 3, versículo 19, arrependam-se. O Evangelho é sim um chamado ao arrependimento. Não apenas ao arrependimento, mas também ao arrependimento. E isso é relevante para nós hoje porque o que nós vemos, infelizmente, é que muitas igrejas têm extraído, têm tirado, têm subtraído
o arrependimento de suas pregações. Se ouve muito pouco a respeito de arrependimento hoje, se ouve muito pouco a respeito da realidade, da natureza do ser humano, que o ser humano precisa se arrepender porque ele é um pecador, ele pecou contra Deus, ele ofendeu a Deus. Portanto, a mensagem do arrependimento, ela é muito relevante, ela é muito importante, mas infelizmente tem sumido de muitos púlpitos. O que nós temos visto é a pregação de um evangelho barato, que supervaloriza o homem e coloca Deus como se fosse servo do homem. Esse não é o evangelho bíblico. Essa não é a verdadeira pregação bíblica. O evangelho verdadeiro é aquele que toca na ferida, é aquele que aponta os pecados e aponta também para a salvação para todo aquele que se arrepender e crer. O evangelho é um chamado ao arrependimento e o evangelho mostra que nós somos tão pecadores que Deus precisou enviar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar e pagar o preço dos nossos pecados. Omitir a necessidade de arrependimento do Evangelho é adulterar o Evangelho e enganar as pessoas com uma mensagem falsa. Pregar o Evangelho é apontar o dedo para o pecador e mostrar a verdade a respeito dele, confrontá-lo com seus pecados, chamá-lo ao arrependimento e mostrar que se não houver busca a Deus, se não houver fé, se não houver arrependimento, não haverá salvação e haverá condenação. É isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos pregar. Não podemos amenizar o Evangelho, não podemos diminuir o Evangelho, não podemos extrair do Evangelho aquilo que é fundamental. Não podemos mudar nada a respeito do Evangelho que a Bíblia nos apresenta. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele está perplexo e ele diz, ainda que nós ou até mesmo um anjo vindo do céu venha e vos pregue um evangelho que vá além do que nós temos ensinado, seja maldito, seja anátema. O evangelho não pode ir além, mas o evangelho também não pode ir aquém. O evangelho não pode ser nada menos do que é o que a Bíblia nos mostra. O evangelho não pode ser diferente do que a Bíblia nos mostra. Portanto, a pregação de João Batista nos ensina algo que é essencial à boa pregação do Evangelho, o chamado ao arrependimento. E como João, então, ele exerceu esse chamado ao arrependimento? Há alguns princípios aqui que eu quero pensar rapidamente a respeito de arrependimento. A primeira coisa que João faz, e isso é uma grande lição para todos nós em seu ministério, é que para João Batista a glória pertence ao Senhor. Isso é deixado muito claro em todas as ações e em todas as palavras desse homem. O que nós vemos no versículo 5 é que João Batista recebia a atenção de muitas pessoas. Muitas pessoas iam para lá para ouvi-lo, para serem batizadas por ele. Muitos ali vinham da região. E isso, no entanto, não mudou a mente de João. Isso não subiu a sua cabeça. Pelo contrário, ele se manteve fiel e firme na sua missão. No versículo 11, ele declara que Jesus, que viria depois dele, era tão mais poderoso que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias do Senhor. Desamarrar as sandálias do Senhor era atribuição do menor escravo da casa. Quando João Batista diz isso, ele diz, eu não sou digno, ele é o Senhor, eu sou o servo. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, nós temos a célebre frase de João Batista, onde ele diz, convém que ele cresça e eu diminua, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Portanto, João Batista era um homem que exercia o seu ministério, mas que não queria que os holofotes se voltassem para ele. João não queria chamar atenção para si mesmo, mas queria dar glória ao Senhor Jesus, mostrar o Senhor Jesus, apontar para o Senhor Jesus. A glória é sempre do Senhor, nunca nossa. Infelizmente, muitos aí não entenderam isso. Estão usando o nome de Deus para ganhar fama, para chamar atenção para si mesmos, para ganhar dinheiro e outras coisas mais. Queridos, nós precisamos entender que em tudo que nós fazemos, a glória sempre deve ser do Senhor. As nossas melhores ações são unicamente por causa da misericórdia do Senhor. E as nossas piores ações são unicamente por causa do nosso próprio caráter pecaminoso. Mas tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Ele deve crescer, nós devemos diminuir.
Então a nossa pregação sempre deve ser uma pregação que busque apontar para Cristo e dar a Ele o lugar de honra. Outra coisa que nós aprendemos aqui com João Batista é que nós precisamos, em nossa pregação, enfatizar que o arrependimento produz frutos. Muitas pessoas iam até João Batista para serem batizadas por ele, e as pessoas que confessavam seus pecados, João batizava. Mas o que nós lemos, quando nós avançamos na nossa leitura, no versículo 7, João Batista olha e vê que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. E João disse para eles: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja, por que João trata assim os fariseus? O tratamento de João Batista para com os fariseus não é muito diferente do tratamento que Jesus vai dar aos fariseus depois. Mas é interessante notar que esses homens sempre estavam observando quem estava ensinando. Seja João Batista, seja o Senhor Jesus, sejam os discípulos do Senhor Jesus, os fariseus sempre queriam monitorar de perto tudo que era ensinado. E muitas vezes julgavam as coisas que eram ensinadas. O que nos chama a atenção é que João Batista é bastante duro com eles. E os chama de raça de víboras, raça de cobras, de serpentes, que estavam fugindo da ira que viria. Ou seja, João quer dizer com isso que os fariseus eram hipócritas, que eles eram maus, que eles estavam sempre prontos para dar o bote, para atacar os outros, em detrimento deles mesmos. E que eles estavam fugindo da ira, que eles não queriam sofrer a ira. Bom, os fariseus e saduceus eram reconhecidos pela sua aparência de santidade, mas eram hipócritas, porque o seu coração não era santo. E os frutos deles mostravam isso. Por isso João diz para eles: produzam frutos dignos de arrependimento. Porque com isso, João está querendo nos ensinar, e nós precisamos entender isso, a Bíblia nos diz, todo arrependimento verdadeiro mostra frutos. Toda fé verdadeira, ela mostra isso através de vida, através de caráter, através daquilo que nós fazemos. Jesus certa vez disse que pela árvore se conhece o fruto, e isso é uma grande realidade. Por que João Batista é duro com os fariseus? Porque não via neles nada que indicasse arrependimento. Parecia haver um interesse por parte deles no que era pregado, talvez com a intenção de julgar, talvez com a intenção de condenar futuramente João Batista, mas não havia arrependimento ali. Os fariseus e saduceus se apoiavam no fato de serem descendentes de Abraão, filhos de Abraão, por descendência, e pensavam que por serem filhos de Abraão, a sua salvação estava garantida, a sua entrada no céu estava assegurada, e eles não precisavam fazer mais nada. Eles achavam que mereciam salvação. A mensagem de João Batista é muito clara contra isso. Ele diz: até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, ou seja, ser filho de Abraão, descendente de Abraão, não vale de nada, porque nenhum de nós merece salvação. Não há mérito em nós. Tudo que nós merecemos é a condenação por causa dos nossos pecados. Que frutos, então, João Batista está procurando mostrar? No texto paralelo de Lucas capítulo 3, João trata de pelo menos 3 grandes exemplos. Ele diz: quem tiver uma túnica, reparta com quem não tem. Os publicanos perguntam então para ele o que deveriam fazer. Ele diz: não cobrem mais do que o devido, não cobrem mais do que o estipulado. Os soldados também, ele diz: soldados, não maltratem, não façam acusações falsas, contentem-se com o seu sordo. Então é isso que são os frutos. Os frutos se mostram na vida cotidiana. A maneira como nós tratamos os outros, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, a maneira como nós lidamos quando nós temos a oportunidade de sermos honestos ou sermos corruptos. É isso que João está mostrando. A maneira como nós vivemos a nossa vida, lidamos com o próximo e lidamos com as coisas que Deus nos dá, mostram realmente frutos, se somos pessoas arrependidas ou não. É triste ver que muitas pessoas estão na mesma situação dos fariseus, mantendo uma aparência exterior e esquecendo-se que Deus vê o interior, que Deus vê o coração. Muitas pessoas também estão pensando que por causa da fé dos seus pais, por causa da tradição ou por causa dos costumes que têm, Deus vai garantir para eles um lugar no céu, Deus vai dar a eles salvação. Não há mérito em nós, salvação não é por mérito. E nós que somos salvos, em nossa pregação, nós precisamos constantemente enfatizar
que o verdadeiro arrependimento é aquele evidenciado por meio de frutos. É triste ver também que existem muitas pessoas dentro das igrejas que se dizem cristãs, mas quando nós olhamos para a vida delas, nós não vemos frutos disso. Nós não vemos frutos de fé, nós não vemos frutos de arrependimento. É muito triste ver isso. Se essa for a nossa realidade, a realidade de você que está assistindo, você possa repensar a respeito da sua salvação. Porque todo salvo, todo arrependido, produz frutos dignos de arrependimento. Por fim, João também nos ensina que há um juízo separado para os incrédulos. Deus, em sua justiça e santidade, Ele tem que punir o pecado e Ele vai fazer isso. Paulo, na sua pregação em Atenas, ele diz, lá em Atos 17:31, que Deus determinou um dia em que vai julgar o mundo com justiça. Deus vai julgar o mundo com justiça. E João está falando aqui disso com uma figura agrícola. Ele diz, está posto o machado à raiz das árvores. Está posto o machado à raiz das árvores, no versículo 10. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, primeiro João está falando de quem não produz fruto será cortado. O que nós precisamos entender daqui? Quem não produz fruto aqui é quem não se arrependeu. É quem não creu. Quem não produz fruto aqui é o incrédulo. Porque João trabalha com a premissa de que todo aquele que se arrepende e crê em Cristo e é salvo por Cristo, necessariamente produz frutos. Não dá para você ser um cristão e não produzir frutos. Não dá para você ser arrependido e não produzir frutos. Aquele que diz que é salvo, mas não produz frutos nenhum, precisa, como já disse, rever a sua confissão. Mas veja, aqueles que são cortados aqui, lançados ao fogo, são aqueles que não creem. João está falando de juízo. João está falando que Deus vai julgar, que Deus vai condenar. Há um juízo preparado. E o homem merece isso. Jesus diz na sua fala para Nicodemos, em João 3,18, ele diz, quem não crê já está condenado. Justamente condenado. Honestamente condenado. Nós precisamos frisar em nossas pregações que há um juízo preparado para todo aquele que não se converte, não se arrepende. Nos versículos 11 e 12, João conclui com mais uma figura agrícola. Primeiro ele diz que batiza com água para arrependimento, mas aquele que vem depois dele é mais poderoso. E ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, João batizava com água para enfatizar arrependimento. O batismo que o Senhor Jesus ordenou que a igreja fizesse, ele não salva ninguém. Ele não tem propriedades salvíficas, né? Ele é apenas um símbolo ordenado pelo Senhor, sim. E, portanto, todo aquele que crê deve desejar ser batizado, porque com isso ele demonstra o testemunho e demonstra também a identificação com Cristo. Mas não é o batismo que salva. Aliás, João está falando de batismo com água, que era o dele, mas depois ele fala de outro batismo. E esse batizar aqui significa identificar, selar, marcar. Ele diz que o Senhor Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas são ideias opostas. Batizar com o Espírito Santo é uma coisa, batizar com fogo é outra. Batizar, então, aqui tem o sentido de confirmar, tem o sentido de identificar. Jesus vem para confirmar e identificar os que creem com o Espírito Santo. E ele faz isso a todos os que creem. Paulo é bastante claro lá em Efésios capítulo 1, quando ele diz que no momento em que nós ouvimos e cremos no Evangelho, nós somos imediatamente selados com o Espírito Santo. Todo crente, todo convertido tem a pessoa do Espírito Santo habitando com ele. Mas há um segundo batismo que Jesus vem para fazer, que é o juízo. Quando João diz batizará com fogo, ele está mostrando o outro oposto. Para os salvos, batismo com o Espírito Santo, mas o batismo com fogo é para os ímpios, porque o versículo 12, quando João usa uma segunda figura agrícola, diz: a sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele está falando agora, depois de falar de cortar as árvores infrutíferas, está falando da plantação de trigo, onde separa-se o verdadeiro trigo da palha, que não presta para nada. O trigo tem muita serventia, mas a palha não. E o João está dizendo que a palha aqui são os incrédulos, são os que não se arrependem. Esses serão
tirados e serão lançados no fogo. Mais uma vez nós temos a figura de fogo. Por isso que o batismo com fogo não está falando de nada como muitas vezes alguns irmãos interpretam, né? Como se fosse uma espécie de confirmação da salvação. Não. Aqui fogo está falando de juízo. Lembre-se, quando João diz que as árvores infrutíferas serão cortadas, serão lançadas no fogo. E a palha, que é extraída do trigo, também será lançada no fogo. O batismo com fogo é o juízo de Deus. No lugar que muitas vezes é identificado também como fogo. Né? Um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, o inferno que é preparado para o diabo e seus anjos. Então, nós precisamos em nossas pregações enfatizar que para aqueles que não creem, há um juízo. A Bíblia é muito clara, a Bíblia nunca escondeu isso. Nós não podemos suavizar o Evangelho. Nós não podemos diminuir a gravidade da condenação. Nós precisamos salvar as pessoas, pregar para as pessoas, amar as pessoas que estão caminhando a passos largos para a condenação. Nesses dias, onde nós estamos isolados, né, nós temos ouvido muitas mensagens edificadoras e nós temos tido mais tempo de se alimentar da palavra. Espero que todos tenham feito isso, estejam fazendo isso. Mas nós também não podemos nos esquecer que nós continuamos com a missão de pregar o Evangelho. Nós continuamos com a necessidade de pregar o Evangelho. E que nossas pregações possam exaltar Cristo. Que nossas pregações sempre enfoquem a necessidade de frutos de arrependimento. E principalmente que nós nunca esqueçamos de pregar a respeito do juízo que virá para quem não crer.